Oi gente, tudo bom? Antes de começar a segunda parte do vídeo, eu quero fazer duas breves erratas. São duas pequenas correções que eu quero fazer. A primeira, quando eu falei sobre Mandacaru, que eu falei bem brevemente, eu disse que Lampião e Maria Bonita apareceram nos primeiros capítulos, né? Não, na verdade foi só no primeiro capítulo. E a outra errata, nossa, até esqueci qual que era, sério. Que depois eu tava assistindo aqui, eu acabei me esquecendo totalmente. Qual foi? Ah, sim, eu tinha dito que o senhor Adolfo Bloch morreu 2 meses após a estreia de Tocaia Grande. Na verdade, foi um mês depois. A novela estreou no dia 16 de outubro de 95 e ele faleceu no dia 19 de novembro. Então, erratas devidamente feitas, vamos continuar. Como eu falei, essa questão da rede manchete é muito extensa. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou entrar em mais alguns assuntos. Sim, a dramaturgia da rede manchete tinha como diferencial trazer o quê? Grandes artistas, ou então revelar novos artistas, né? Como foi o caso da Cristiana Oliveira, que acabou sendo revelada pela Rede Manchete, né? Mas o que acontece? Um dos autores da Rede Manchete era Adamo Ângelo. Mas vocês vão falar, Dani, quem é Adamo Ângelo? Vocês conhecem. Muita gente conhece Adamo Ângelo. Porque ele é nada mais nada menos que Valcir Carrasco. Se vocês não conhecerem Valcir Carrasco, pelo amor de Deus, né? Adamo Ângelo era o pseudônimo que ele utilizava para escrever algumas novelas, porque ele utilizou o pseudônimo Adamo Ângelo quando escreveu Chica da Silva. Por quê? Porque ele era diretor de teledramaturgia do SBT. E para não ser demitido, o que ele fez? Ele adotou o pseudônimo Adamo Ângelo para escrever Chica da Silva. Só que no meio da novela, a verdade foi descoberta. E o que acontece? Ele perdeu o emprego por causa disso? Não. O SBT ainda encomendou mais uma novela para ele, que foi Fascinação, em 98. Quando foi em 2000 que ele foi pra Globo, e aí o resto vocês já conhecem a história. Mas vamos ter que voltar um pouco mais para trás. Mais precisamente em 1984. Porque estamos voltando nesse tempo. Em 1984 estreou o seriado Joana, que era protagonizado pela Regina Duarte. Só que o que acontece? Criação do Valcir Carrasco, olha que legal. Só que o que acontece? Devido a desentendimentos do Guga de Oliveira com a Rede Manchete, o seriado foi pro SBT. Tanto foi que no ano seguinte, em 85, a Regina Duarte já estava de volta pra Globo e foi onde surgiu o grande sucesso Rock Santeiro, né? Todo mundo já conhece essa história. Só que o que acontece? Em 1984 ainda, a Rede Manchete contratou ninguém mais, ninguém menos que Manuel Carlos. Pô, Manuel Carlos, quem conhece suas novelas ambientadas no Leblon, ao som de bossa nova, sempre com a protagonista chamada Helena, né? Todo mundo conhece a história. Mas você fala, mas Dani, o Manuel Carlos não era da Globo? Sim, só que o que acontece? Ele estava escrevendo a novela Sol de Verão quando, faltando cerca de 20 capítulos pro término, ocorreu o quê? O falecimento do Jardel Filho, que era o protagonista da história. Isso foi no dia 20 de fevereiro de 83.
quase 4 meses antes do lançamento da Rede Manchete. Só que o que acontece? O Jardel Filho e o Manuel Carlos, eles eram muito amigos. Eram amigos íntimos. E isso deixou o Maneco muito abalado. Tanto que ele abandonou a história antes do término. Quem assumiram os últimos capítulos para poder dar um desfecho foi o falecido Gianfrancesco Guarnieri e o Lauro César Muniz, para poder dar um desfecho. E ele deixou a emissora. E pela Rede Manchete ele entregou 2 obras. A minissérie Viver a Vida, não confundir com a novela Viver a Vida, protagonizada pelo Paulo Castelli e pela falecida Cláudia Magno, que também vinha da Globo, já que ela tinha feito a novela Champanhe, do Cassiano Gabus Mendes. E o que acontece? Além da minissérie Viver a Vida, ele também trouxe uma outra novela, Novo Amor. Não confundir com Louco Amor, tá, gente? Que Louco Amor é do Gilberto Braga. Novo Amor em 86. Então, depois ele ainda fez mais um trabalho pela Rede Bandeirantes, no caso, que foi a minissérie O Cometa. Escreveu uma novela para os Estados Unidos e aí ele voltou para Globo, trouxe a novela Felicidade, que também foi um grande sucesso do horário das 6 da tarde, né? Só que isso foi lá para 1991. Mas vamos voltar mais um pouco? Como eu falei, a Rede Manchete levou vários atores da Globo. Levou Maite Proença, Cristiane Torlone, levou depois de um tempo Cláudio Marzo, levou mais quem? Levou vários atores, né? Uma novela em especial, a novela Corpo Santo, de 1986, trouxe um diretor chamado João Matos. Aí vocês vão falar, peraí, deixa eu ver esse nome em algum lugar. Esse nome não é estranho. João Matos. Vocês vão falar, peraí, mas João Matos é um personagem do José Wilker em O Salvador da Pátria, de 1989. Sim, exatamente. João Matos era o pseudônimo usado pelo José Wilker. Sim, José Wilker foi ator da Rede Manchete e diretor. A novela Corpo Santo, ela era baseada em algumas notícias que apareciam naquela época. Já não era tão oculto como era hoje, como o caso da pornografia infantil, ou alguns planos econômicos que foram acontecendo no país, né? Porque, pra quem não sabe, eu nasci em 1988. Hoje é dia 18 de maio. Daqui a uma semana é meu aniversário. Mas o meu irmão nasceu no mesmo dia que eu, só que ele nasceu 2 anos antes. Ele nasceu em 86. Nessa época já tinha alguns planos econômicos. Tava bagunçando o Brasil mesmo. Tinha a época que tava tendo o ágio da carne e do leite. Que minha mãe conta essa história, que ela falou pro meu pai assim, Daniel, vai, compra leite. Ele trouxe leite condensado. Meu pai sempre foi muito confuso, mas depois um dia eu conto essa história de direito. E o que acontece? Por causa disso tudo, tava uma bagunça no Brasil mesmo. E Corpo Santo relatou algumas dessas coisas, inclusive o assassinato da personagem da Bel Kuttner foi baseado num assassinato real, que foi da jovem Cláudia Lessing Rodrigues em 1977. E devido a um desentendimento da Cristiane Torlone com a equipe da novela, o que eles fizeram? Eles mataram a personagem dela pelas mãos do personagem do Jonas Bloch. E o que aconteceu? A Silvia Buarque, que não fazia o papel da filha dela, passou a ser a personagem central da história. Mas tem mais coisas. Não foi só
Cristiane Torlone, que a Rede Manchete levou. Também levou Lucélia Santos. Pra quem não sabe, Lucélia Santos foi a escravizaura, assim, a moça, né? Personagens, assim, bastante, como posso dizer, emblemáticas, né? Antológicas. A personagem, aí a Lucélia Santos foi chamada para protagonizar, o nome complicado pra se falar, a novela Carmen, escrita por Glória Pérez. Só que essa novela deu uma polêmica, uma confusão, vocês vão falar, Dani, por quê? A novela falava sobre uma mulher que vendeu a sua alma a uma entidade, a uma pombagira, em troca de um amor, conquistar um amor, assim, alucinado. E o que acontece? Ela conquistaria esse amor, porém, todo homem que batesse o olho nela se apaixonaria por ela. Essa novela contou com uma coisa bem interessante. A personagem da Bia Sion, ela vai a uma emissora de TV participar de um programa para encontrar um namorado. Adivinha quem era o apresentador do programa? Sim, Silvio Santos. Ele abriu as portas do programa Namoro da TV para a personagem da Bia Sion, no intercurso de emissoras. Sendo que já tinha acontecido, se eu não me engano, na Tupi, quando a Hebe Camargo participou da novela O Profeta. Pra vocês verem como é que foi legal. Só que o que acontece? A polêmica se deu porque em uma cena, a personagem Verônica, que era vivida pela Darlene Glória, ela aparece quebrando imagens do candomblé e chamando a religião de desgraça humana. Sendo que na vida real o que acontece? Ela tinha se recém-convertido evangélica, disse que quebrou e que voltaria a quebrar essas imagens, não manifestou nenhum arrependimento. E ainda disse que ela e o grupo dela já tinham invadido algumas casas de pessoas que se converteram à religião evangélica e destruído as imagens no candomblé. Isso deu uma dor de cabeça pra Glória Pérez, porque ela foi acusada de, como é que fala, intolerância religiosa. Logo a Glória Pérez, que logo depois faria novelas pela Globo com temática envolvendo os ciganos, os muçulmanos, os hindus, os turcos. Eram outros tempos, minha gente. Pois bem, depois de Carmen veio outra dor de cabeça também para a Rede Manchete, que foi Mania de Querer. Que era uma novela do Wilson Aguiar Filho, que na novela tinha no elenco Glória Maria não, Nívia Maria e Carlos Augusto Strasser, que também já é falecido hoje. Houve a demissão do diretor da novela, o Erval Rossano. Em solidariedade a ele, a Nívia Maria, nossa, eu tô com a Glória Maria na cabeça, não é possível. A Nívia Maria e o Carlos Augusto Strasser, eles também saíram da emissora. A Nívia Maria, agora eu acertei, foi fazer Brega Chique, do Cassiano Gabos Mendes. E o Carlos Augusto Strasser teve um dos papéis mais marcantes da carreira dele, que foi o Argemiro em Mandala. Mandala, que é bastante emblemático, também é uma obra do Dias Gomes, né? Que é Dias Gomes, Marcílio Moraes e Lauro César Muniz. Pra vocês terem uma ideia. Vocês falam, mas Dani, você lembra de Mandala? Pouca coisa, porque no dia que foi ao ar o último capítulo de Mandala, a minha mãe ainda estava grávida de mim. Eu nasci 12 dias depois. Quando eu nasci já estava no ar Vale Tudo. Então, o que eu sei foi só uma cena que eu assisti do Édipo e do Argemiro brigando, que a cena termina com a morte do Argemiro. Só. Pois bem, agora vamos lá. Depois... Ah, mas teve uma outra novela bem curiosa. Helena, baseada
numa obra de Machado de Assis. Olha, eu tenho uma mania de usar uma expressão, vocês vão falar onde foi que eu aprendi essa expressão. Eu aprendi assistindo Chapolin e Chaves. Não como foi, mas como poderia ter sido. Eles fizeram uma versão dessa obra do Machado de Assis bastante esculhambada. Vocês vão falar, como assim bastante esculhambada? Era muito engraçada. Por exemplo, o personagem Beraldo, ele vivia com os pais. Nos momentos mais inconvenientes, a mãe tava colocando comida na boca dele. A personagem da Lúcia Veríssimo desaparece. Volta vestida de cowboy, meio estilo americano, e ainda fica com outra pessoa. Foi tudo esculhambado. Foi uma versão bem humorada, mas olha, foi muito engraçada também. Ah! Essa eu vou gostar. Essa quem gostou bastante foi minha avó. Minha avó que assistiu, ela falou que é muito boa. Tudo bem, tadinha. Ela assistiu anos depois, né? A História de Ana Raiz e Trovão. Almir Sater, Ingra Liberato, Tamara Taxman. Uma novela muito boa. Foi uma das novelas que o SBT reprisou em 2011. Que eu lembro que minha avó até assistiu, que ela falava... Ah, eu vou assistir a novela. Passava 10 horas da noite, mas ela assistia. Essa novela foi uma novela chamada Itinerante. E quem foram os escolhidos para escrever essa novela? Rita Buzar, que é uma jornalista, e o Marcos Caruso, sim, o ator Marcos Caruso. Ele conta a história que quando o pessoal da Manchete chegou pra ele, jogou uma cela branca em cima da mesa e falou Ana Raio. Aí jogou de novo uma cela, agora uma cela preta, e falou Zé Trovão. Ele brincou, prazer, Tarzan. E foi onde ele soube que ele ia escrever a novela e que a cada 20 capítulos de 4 blocos cada um, eles teriam que mudar de cidade. Ou seja, foi uma novela itinerante. E ele escrevia de dentro de um avião. Não repetiu o sucesso de Pantanal, mas foi um sucesso. Só que a dor de cabeça maior da Rede Manchete não chegou nem a ser a História de Ana Raiz e Trovão. Foi uma outra novela. Fazendo só um pequeno adendo aqui. O elenco da História de Ana Raiz e Trovão foi um elenco assim bem recheado, bem rico mesmo de atores. E uma coisa bem interessante dessa novela, o que foi que aconteceu? A gente via vários artistas das antigas, vários artistas sertanejos. Era uma novela baseada nas comitivas de rodeio. Que era a Caravana da Dolores Estrada, Caravana de não sei mais quem. Um personagem da Jandira Martini que eu não lembro o nome. Era uma novela bastante bacana. Só que a novela que deu uma bela de uma dor de cabeça pra Rede Manchete foi Amazônia. Que, aliás, chegou a ter até 2 réplicas de Manaus construídas. A ideia de Amazônia era a novela se passar em 2 séculos. Século XIX e século XXI. Porém, o que aconteceu? A novela não foi muito bem de audiência. A audiência estava muito pífia. Né? Então, o que eles fizeram? Vamos remodelar tudo, vamos deixar só a fase do século XIX. Que foi onde surgiu a Amazônia Parte 2. Adiantou alguma coisa? A novela foi um fracasso retumbante. A Rede Manchete acumulou uma dívida enorme e em 1992 a Rede Manchete foi vendida para a IBF, Indústria Brasileira de Formulários, que surgiu, que ganhou fortuna com o negócio das raspadinhas, que eu acho que nem deve mais existir. Em 93, por causa da bagunça que o dono da IBF fez, que atrasou salários, fez um monte de coisa, o que aconteceu? A Rede Manchete foi retomada pela família Bloch, do senhor Adolfo Bloch. Pois bem. Novela baseada em rádio teve? Teve! 74.5, uma onda no ar. Vocês vão falar, nossa, 74.5? É. Que era uma rádio fictícia de uma cidade litorânea. Uma coisa bem engraçada e legal dessa novela,
A novela em si era boa. A abertura era aquela música do Lulu Santos. Nada do que foi será. Como uma onda. Né? E o que acontece? Quando a novela estava sendo exibida, aconteceu o quê? Teve início a Copa do Mundo, só que a Rede Manchete não cobriu a Copa do Mundo. A Copa de 94 nos Estados Unidos, que quem ganhou foi o Brasil, quando levou o Tetra. Quem cobriu foi a Globo. E para que não houvesse assim um confronto entre os jogos e a novela, eles fizeram o quê? Durante os meses de junho e julho foram exibidos compactos dos capítulos. Quando foi em julho, assim que acabou a Copa, a novela voltou ao normal. Mas olha, em 1995, para evitar, pra dar uma garantia para a Rede Manchete que a emissora fosse vendida ou viesse à falência, que foi o que aconteceu futuramente, foi criado o grupo Block Som e Imagem. O grupo Block Som e Imagem ficou encarregado de produzir algumas novelas. Nesta fase foram produzidas 4 novelas: Tocaia Grande, Chica da Silva, Mandacaru e Brida, que foi a novela mais curta, com 54 capítulos apenas. Sendo que o último capítulo foi só um resumo falado pelo Eloy De Carlo, que era o narrador dessa época. O locutor, né? Então, o que aconteceu? Posteriormente, houve um leilão da massa falida da Rede Manchete. E nesse leilão, 4 novelas foram arrematadas pelo Silvio Santos, que ele tem as fitas até hoje, e outras 2 foram arrematadas pela Rede Bandeirantes. O SBT adquiriu as fitas das novelas. Eu vou ter que ler, porque a gente não acredita que esse aqui é o roteiro. Chica da Silva, que foi exibida em 2005. Dona Beija, que também foi exibida em 2005, se eu não me engano. Pantanal, que foi exibida em 2008. E A História de Ana Raiz e Trovão, que foi exibida em 2011. E a Rede Bandeirantes só adquiriu aqui Tocaia Grande e Mandacaru. Porém, só exibiu Mandacaru em 2006. A minissérie O Guarani, também obra de Valcir Carrasco, trouxe um diferencial que eles queriam lançar a estrela da Rede Manchete como atriz. E não fez feio. Na época, a estrela da Rede Manchete era uma jovenzinha loirinha de Santo André, de ascendência lituana, bonita, com a pintinha no joelho. Nossa, eu falei a pintinha no joelho, todo mundo já, ó, matou. Pois é. Angélica. A minissérie O Guarani, baseada na obra do José de Alencar, eles quiseram lançar a Angélica como atriz. Futuramente até que ela teve uma carreira como atriz. Ela fez filme, se eu não me engano, ela fez um show de verão, e zoando na TV. Ruimzinhos esses filmes, não vou confessar. Ela fez uma novela na Globo, tendo que depois, em 93, ela saiu da Rede Manchete, foi pra SBT. Em 96 ela foi pra Globo. O resto da história todo mundo já sabe. A minissérie até que foi bem, não fez feio. 13 pontos, só uma média legal. E se tratando que em 1990 um ponto equivalia a 40 mil televisores, a Manchete não fez feio. Há um livro do jornalista Elmo Frankfurt chamado Aconteceu, Virou História, contando a história da Rede Manchete, que é uma história bem rica e bem extensa, mas que vale muito a pena ser lido. São 424 páginas, mas é uma história tão enriquecedora que vale a pena você ler de uma sentada só. Isso é bem a minha cara. Mas olha, a Rede Manchete,
Apesar da teledramaturgia não ser muito o forte deles, porque o forte pra mim eram os tokusatsu, os animes, os desenhos japoneses, os seriados como Jaspion, o Jiraiya, o Inspector, pra você ter uma ideia, com o tempo do Inspector. Ou então os programas, o jornalístico. Pô, o Jornal da Manchete era foi o programa acho que mais antigo da Manchete, que durou desde o dia que abriu até o dia que fechou, praticamente dizendo, né? Eram os fortes da Rede Manchete. O que eu gostava mesmo, eu gostava mais eram dos programas musicais. Eu gostava do Mexe Brasil, eu gostava do Perdidos na Tarde, do Domingo Milionário, que trazia o seu J. Silvestre. Eu gostava também dos programas femininos, não vou mentir. Aqui em casa era assim. O meu irmão mais velho gostava dos tokusatsu. O meu pai gostava dos policialescos. Nunca fui muito fã dos policialescos. Aliás, eu não sou fã de telejornal até hoje. Meu pai gostava dos policialescos. A minha mãe gostava dos programas femininos, né? Ela adorava os programas de culinária, que ela podia anotar a receita, né? Meu irmão mais novo gostava do Inspector, desses de efeitos especiais. Meu irmão mais novo adorava. E eu já era mais os programas femininos ou os programas musicais. Mas olha, querendo ou não, apesar de ter 20 anos, que já não existe mais, a Rede Manchete deixou sua marca. Uma marca inesquecível. A Rede TV já tem quase isso, 20 anos no ar, mas não alcançou um décimo do que a Rede Manchete alcançou. E pelo visto nunca vai alcançar. Bom, gente, é isso. Este vídeo ficou bem extenso, porque eu falei, a história da Rede Manchete é uma história bem extensa. Eu vou tentar lançar esse vídeo hoje um pouquinho mais, tentar começar a subir esse vídeo certinho pra ver se consegue ir ao ar às 8 da noite mesmo, porque a primeira parte atrasou meia hora, muito em parte por causa da velocidade da internet. Mas é isso. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês, onde vocês podem adquirir o livro Aconteceu, Virou História, porque ali tem muitas histórias divertidas e vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente. Tá chovendo um pouco, acontece. Então, beijo pra todo mundo e